Ouso dizer que este é o vídeo mais completo sobre o inferno de A Divina Comédia existente aqui no YouTube. Venha comigo, pois eu serei, assim como foi Virgílio para Dante, o seu guia para o inferno. O inferno é formado por 9 círculos, 3 vales, 10 fossos e 4 esferas. Essa organização foi baseada na teoria medieval de que o universo era formado por círculos concêntricos. O inferno foi criado da queda de Lúcifer do céu. Lúcifer teria caído em Jerusalém, a Terra Santa, portanto, ali está o portal do inferno. O inferno torna-se mais profundo a cada círculo, pois os pecados são mais graves. Portanto, os pecados menos graves estão logo no início e os mais graves no final. Floresta Negra, cantos 1 e 2. Da nossa vida, em meio da jornada, achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Dizer qual era é coisa tão penosa, desta brava espessura a asperidade, que a memória a relembra ainda cuidosa. Dante, sem saber ao certo como, perde-se em uma selva sombria, que é uma representação simbólica da perdição do pecado, onde a confusão é tão grande que a alma não se acha capaz de reencontrar o caminho certo. Uma vez perdido na selva escura, um homem só poderá escapar através do uso da razão do intelecto. Então Dante achou um monte, que representa no nível místico a ascensão da alma a Deus. Dante o subiu e logo apareceram 3 feras, Pantera, Leão e a Loba. A Pantera representa a incontinência, o Leão a violência e a Loba a fraude. Refletem níveis de gravidade de acordo com os conhecimentos do homem. Quanto mais se sabe, mais grave é o pecado. Então Dante encontra Virgílio, que é sua maior inspiração, para sair dali. Virgílio então propõe a Dante uma jornada pelo inferno, purgatório e paraíso, finalizando-se o canto 1. No canto 2, Dante se acovarda e tenta desistir da jornada. Entretanto, Virgílio o impede e revela ter sido mandado por Beatriz, a amada de Dante, que saiu do céu e foi falar com ele, no limbo, para que o ajudasse. Então, Dante recupera sua coragem e é iniciada a sua epopeia. Portões do Inferno e Lar dos Covardes, canto 3. Por mim vai-se a cidade que é dolente, por mim se vai até a eterna dor, por mim se vai entre a perdida gente, moveu justiça o meu supremo autor. Divina potestade fez-me e tais, a suma sapiência, o primo amor. Antes de mim não houve coisas mais do que as eternas e eu eterna duro. Deixai toda a esperança, vós que entrais. Chegam os poetas à porta do inferno, na qual estão escritas terríveis palavras. Entram e no vestíbulo encontram as almas dos ignavos, que não foram fiéis a Deus, nem rebeldes. Seguindo o caminho, chegam ao rio Aqueronte, onde está o barqueiro infernal Caronte, que passa as almas dos danados à outra margem, para o suplício. Treme a terra, lampeja uma luz e Dante cai sem sentidos. Círculo 1. Limbo, canto 4. Eis vós, escuto sonora e clara, honrai todos o altíssimo poeta, a sombra sua torna, que ausentara. 4 sombras notei, quando aquieta o rumor que a nós vinham nos semblantes, nem prazer, nem tristeza se interpreta. Dante é despertado por um trovão e acha-se na orla do primeiro círculo. Entra depois no limbo, onde estão os que não foram batizados, crianças e adultos. Mais adiante, num recinto luminoso, vê os sábios da antiguidade que, embora não cristãos, viveram virtuosamente. Os 2 poetas descem depois ao segundo círculo. Círculo 2. Luxuriosos, canto 5.
Desci desta arte ao círculo segundo, que o espaço menos largo compreendia, onde o pungir da dor é mais profundo. Lá estava Minos e feroz rangia, examinava as culpas desde a entrada, dava sentença como Ilhais cingia. No ingresso do segundo círculo está Minos, que julga as almas e designa-lhes a pena. No repleno desse círculo estão os luxuriosos, que são continuamente arrebatados e atormentados por um horrível turbilhão. Aqui Dante encontra Francesca de Rimini, que lhe narra a história do seu amor infeliz e adúltero. Círculo 3. Gulosos. Canto 6. Latia com 3 falses temerosas, Cérbero, o cão multiface e furente, contra as turbas submersas criminosas. Sanguíneos olhos tem, o ventre ingente, barba esquálida, as mãos de unhas armadas, rasga, esfola, atraçalha a triste gente. No terceiro círculo estão os gulosos, cuja pena consiste em ficarem prostrados debaixo de uma forte chuva de granizo, água e neve, e ser dilacerados pelas unhas e dentes de Cérbero. Entre os condenados Dante encontra Tiaco, florentino, que fala com Dante acerca das discórdias da pátria comum. Círculo 4. Avarentos e pródigos. Canto 7. Almas em cópia nunca vista de antes, fardos de um lado e de outro, em grita ingente, rolavam com seus peitos ofegantes, batiam-se encontrando rijamente e gritavam depois, atrás voltando: por que tens? Por que empurras loucamente? Pluto, que está de guarda à entrada do quarto círculo, tenta amedrontar a Dante com palavras irosas, mas Virgílio o faz calar-se e conduz o discípulo a ver a pena dos pródigos e dos avarentos, que são condenados a rolar com os peitos grandes pesos e trocarem-se injúrias. Círculo 5. Rio Estige, a ira e a cidade de Dis. Cantos 7, 8 e 9. Movendo a esquerda mão, a névoa escura que lhe era em torno ao vulto dissipava. Só este afã lhe altera a face pura. Ser ele reconheci que o céu mandava. A Virgílio voltei-me, e mudo e quieto, ao aceno que fez eu me curvava. Os poetas discorrem sobre a fortuna e depois descem ao quinto círculo e vão margeando o rio Estige, onde estão mergulhados os irascíveis e os assidiosos. Flégias corre com a sua barca para os 2 poetas serem conduzidos, passando a lagoa, a cidade de Dite. No trajeto encontram a Filipe Argente, também florentino, que discute com Dante. Chegando às portas de Dite, os demônios não o querem deixar entrar. Virgílio, porém, diz a Dante que não lhe falte a coragem, pois vencerão a prova e que não há de estar longe quem o socorra. Dante, portanto, pergunta a Virgílio se havia já percorrido outra vez o inferno. Virgílio responde que já percorreu todo o inferno e narra como e quando. Na torre de Dite se apresentam, no entanto, as 3 fúrias e depois Medusa, que ameaçam a Dante. Virgílio, porém, o defende. Chega um anjo do céu que abre aos poetas as portas da cidade rebelde. Círculo 6. Heresia. Canto 10. Na sombra os olhos tinha eu já fitado, altiva levantava a fronte e o peito, como em desprezo do infernal estado. Por entre as tumbas me levou direito, ao vulto o mestre com seu braço presto, dizendo-me: sê claro em teu conceito. Caminhando os poetas entre as arcadas, onde estão penando as almas dos heresiarcas, Dante manifesta a Virgílio o desejo de ver a gente nelas sepultadas e de falar a alguém. Nisto ouve uma voz chamá-lo, é Farinata degli Uberti. Enquanto o poeta conversa com ele, é interrompido por Cavalcante, que lhe indaga por seu filho Guido. Continua Dante o começado discurso com Farinata, que lhe prediz obscuramente o exílio. Sétimo círculo, Vale do Flegetonte. Violência. Primeiro vale, Vale do Rio Flegetonte. Violência contra o próximo. Canto 12. O rio Flegetonte é um rio de sangue fervente.
Na sua margem estão algumas ruínas e o Minotauro de Creta, ainda na margem do rio. Um pouco mais à frente, correm as filas de centauros, dentre eles destacam-se Quiron, Nesso e Folo. Os centauros estão armados com arcos e flechas, e atiram setas em todas as almas que se erguem do sangue, mais do que lhe destinou sua culpa. Os violentos contra pessoas e seus bens estão mergulhados no rio de sangue daqueles que oprimiram. Quanto mais grave o crime, maior a parte imersa. Os tiranos mantêm acima da superfície somente as sobrancelhas. Eles atentaram contra a vida e contra os bens de suas vítimas. Os assaltantes dentro do rio têm apenas o peito de fora. Eles são punidos por terem praticado violência contra os bens de suas famílias. Os homicidas só mantêm fora a cabeça. Segundo vale, Vale da Floresta dos Suicidas, violência contra si mesmos. Canto 13. Os violentos contra si mesmos, ou suicidas, são transformados em árvores sombrias e retorcidas. Por todo lado ouvem-se gritos lamentosos. Quando os pecados chegam e caem na selva, são transformadas em sementes, crescendo até tornarem-se árvores silvestres. A folhagem não era verde, mas escura. Os ramos não eram lisos, mas nodosos e torcidos. Não frutos, mas espinhos venenosos. É onde estão os ninhos das arpias citadas na Eneida, principal obra de Virgílio, que se alimentam das suas folhas, causando dor e sangramento nas árvores. Aqui também estão os esbanjadores, violentos contra os próprios bens, que são eternamente perseguidos por cadelas famintas que representam a pobreza e o desespero. Terceiro vale, Vale do Deserto Abominável, violência contra Deus. Canto 14. Os violentos contra Deus são condenados a jazer num deserto de areia quente onde chovem chamas de fogo, o areal. Estéril e sem vida é o oposto do mundo criado por Deus, que é um mundo que desejaram ter em vida, rejeitando tudo o que Deus lhes oferecera, preferindo dar maior valor às coisas materiais. Aqui chove chamas sobre a terra areenta. Existem 4 tipos de violentos contra Deus. Blasfemadores, os violentos contra a palavra de Deus, que jazem deitados no chão em maior sofrimento. Intelectuais, os violentos contra o Espírito de Deus, que ficam espremidos uns sobre os outros. Sodomitas, os violentos contra a natureza de Deus, condenados a correr pelo deserto, sem rumo, e se pararem, são condenados a permanecer no mesmo lugar por 1000 anos. Usurários, os violentos contra a sabedoria de Deus, que jazem sentados nas chamas. Cachoeiras de sangue, cantos 15, 16 e 17. Aqui brota o rio Flegetonte, cujas águas passam pelo deserto e a floresta. Suas margens são de pedra. Dante e Virgílio caminharam pelas margens para não se queimarem. A passagem para o próximo círculo, que está no fundo do vale, sendo feito de pedra. Também no fundo está a cachoeira contida pelo dique de Flegetonte. O vapor do regato condensa-se por cima, salvando do fogo a água e as margens. Há uma multidão de almas que está ao longo do dique. Dentre elas está Bruneto, que conversa com Dante. Também estão por lá outros conhecidos de Dante. Enquanto isso, os 2 poetas montam no gigante Gerião para atravessar o rio de sangue e ir para o 8º círculo. Tal Gerião, enfim, no fundo para, ao pé da penedia alcantilada. Livre do peso já que carregara, sumiu-se como seta disparada. 8º círculo, o Malebolge, fraude. Este círculo chama-se Malebolge, é todo em pedra e da cor do ferro, assim como a muralha que o cerca. Aqui estão os fraudulentos. Este círculo está dividido em 10 fossos, ou bolgias, semelhantes aos fossos que defendem certos castelos. Os fossos estão ligados entre si por pontes. É descrito do canto 18 ao 30. Primeira bolgia. Os rufiões e sedutores são continuamente açoitados por demônios. Eles exploram as paixões dos outros, controlando-os para servir a interesses próprios. Aqui são eles que são levados, com chicotadas, a cumprir o desejo dos demônios. Aqui está Venedico, Catianimico e Jazão, é descrito até a metade do canto 18. Segunda bolgia.
Os aduladores e lisonjeiros estão submergidos em um fosso de fezes e esterco. Em vida, eles exploravam os outros ao tirar proveito de seus medos e desejos. Sua arma é a linguagem fraudulenta, através de raciocínios falsos que destroem a comunicação entre as mentes. Eles estão imersos nas próprias fezes, a sujeira que deixaram no mundo. Aqui está Alessio Interminei de Luca, Medeia e Isifila. É descrito a partir da metade do canto 18, finalizando neste canto. Terceira Bolgia. Os simoníacos, traficantes de artefatos sagrados, estão enterrados de cabeça para baixo e as suas pernas são assadas por velas. Esta é a punição aplicada aos assassinos de aluguel pelas leis da República Florentina. Os buracos se assemelham a fontes de batismo. Os simoníacos que perverteram a igreja são batizados ao contrário. Em vez de óleo, é o fogo aplicado aos pés. Vários condenados ocupam o mesmo buraco onde são empilhados, ficando apenas o mais recente com as pernas de fora. Aqui está o Papa Nicolau III, o maior simoníaco, fato demonstrado pela altura das chamas nos seus pés. Inicialmente, Nicolau confunde Dante com o Papa Bonifácio VIII. Quando a confusão é esclarecida, Nicolau diz a Dante que prevê a condenação por simonia de Bonifácio VIII e do Papa Clemente V, um Papa ainda mais corrupto. É descrito no canto 19. Quarta Bolgia. Os adivinhos têm a cabeça torcida, voltada para as costas, de forma que não conseguem olhar para frente. Segundo Dante, as lágrimas molham suas nádegas. É a punição por alegarem saber o futuro que somente Deus sabe. Aqui está Tiresias, Manto, Eurípilo, Miguel Scotto e Guido Bonatti. É descrito no canto 20. Quinta Bolgia. Os corruptos estão submergidos em um lago de espesso piche fervente. Os que tentam ficar com a cabeça acima do caldo são torturados por demônios que os dilaceram. Em vida, os corruptos tiraram proveito da confiança que a sociedade depositava neles. No inferno estão submersos em caldos, escondidos, pois suas negociações eram feitas às escondidas. Os demônios e o significado literal dos nomes que habitam o quinto fosso são Malacoda, malvada cauda, Calcabrina, pisa-neve, Alitino, asa baixa, Cagnazzo, focinho de cão, Barbaritia, barba crespa, Libicoco, libiano, Dragnazzo, dragão feio, Graficane, esfola cães, Siriato, porcalhão, Farfarello, duende, Rubicante, vermelho, e Scarmiglione, cabelo bagunçado. A ponte que liga o quinto fosso ao sexto, conforme Malacoda explicou a Virgílio, desmoronou há 1266 anos, a contar da época em que o poema se passa, quando Jesus morreu. Por isso, os demônios sob ordens de Malacoda levam Dante e Virgílio por outro caminho que dá para o sexto fosso. Nesse fosso encontra-se Ciampolo, que é pego pelos demônios fora do piche, e os enganam dizendo que ia entrar outros companheiros que de vez em quando também ficavam fora do caldo. Mas ainda consegue fugir dos demônios e mergulhar novamente no piche, o que provoca uma briga entre os demônios. Ciampolo também revela a existência de Frei Gomita. Os demônios começam a perseguir Dante e Virgílio, responsabilizando-os pela briga, mas eles conseguem escapar antes de serem pegos indo para o sexto fosso, para onde os demônios não puderam acompanhá-los, pois não podem sair do quinto fosso. É descrito no canto 21 e 22, acabando no início do canto 23. Sexta Bolgia. Os hipócritas estão vestidos com roupas brilhantes, atraentes, porém pesadas como chumbo. Este é o peso que não sentiram na consciência ao fazerem maldades. No inferno, sentem o peso de seu falso brilho. Aqui estão os frades Catalano e Loderingo. É descrito do início do canto 23 e acaba no início do canto 24, onde Dante e Virgílio têm de escalar uma ruína que vai para o sétimo fosso. Nesse fosso está Caifás, o sacerdote que condenou Jesus, que fica crucificado no chão, sendo pisoteado pelos outros condenados, sofrendo as mesmas dores que Cristo sofreu. Sétima Bolgia.
Os ladrões têm seus corpos roubados constantemente por serpentes e outros répteis monstruosos que os atravessam e os desintegram, roubando seus traços humanos. É a punição por terem se apoderado do que não era seu, sendo que agora as serpentes se apoderaram de suas próprias identidades. Aqui está Agnel, um nobre florentino que aparece inicialmente como uma alma humana, mas depois Cianfa dei Donati, um outro nobre florentino, se mescla com Agnel. Cianfa aparece pela primeira vez como um réptil de 6 patas. Puccio Cincato é outro nobre florentino. Puccio é o único que não se transforma em serpente durante a visita de Dante. É descrito do início do canto 24 ao canto 25. Oitava Bolgia. Os maus conselheiros estão envoltos por chamas, oceanos de lava e uma tempestade de raios contínua. Em vida, eles induziram outros a praticar a fraude. O fogo que os atormenta também oculta os conselheiros da fraude, pois o pecado deles foi cometido escondido. E como pecaram com suas línguas, agora a fala só pode passar pela língua da chama furtiva. Aqui está Ulisses e Diomedes. É descrito do canto 26 ao canto 27. Nona Bolgia. Os semeadores de discórdia são esfaqueados pela espada de um demônio, que os pune, causa mutilações em partes do corpo representativas do tipo de discórdia que provocaram. Eles estão com as entranhas para fora, aparecendo seus estômagos. Alguns têm a cabeça cortada, outros os braços e as pernas, outros a língua, as orelhas ou o nariz. Existem 3 tipos de semeadores de discórdias: criadores de cismas religiosos, instigadores de conflitos sociais e semeadores de desunião familiar. Aqui está Guerry del Bello e Bertrand de Born. É descrito do canto 28 até o início do canto 29. Décima Bolgia. Pecadores que cometeram qualquer tipo de falsificação jazem cobertos por todo tipo de doença e pestilência. Em nossa sociedade, eles podem representar aqueles que falsificam remédios e comida, os que constroem prédios e casas com materiais de baixa qualidade e etc. Aqui são seus corpos que se tornam falsos ao apodrecerem, cobertos por enfermidades que, segundo Dante, exalam um fedor insuportável. Existem 4 tipos de falsificadores aqui, sendo eles alquimistas, que são inchados pela hidropisia, simuladores, que são atacados pela lepra e pela sarna, falsos, que são transformados em loucos, e mentirosos, atacados por uma febre ardentíssima e pela sede eterna. É descrito do início do canto 29 ao 30. E quando queira o acaso que a torpeza de iguais debates se ofereça ensejo, de que eu esteja ao teu lado faz certeza, que é ter querendo ouvi-los, vil desejo. Nono Círculo, Lago Cócito, traição. Gigantes obstruem a passagem do 8º círculo para este, estão acorrentados em poços congelados. É a punição por em vida terem se revoltado contra Júpiter para os romanos ou Zeus para os gregos. Os gigantes são Nemrod, Efialtes, Briareu, Encélado, Egeon e Anteu. Anteu ajuda Dante e Virgílio a irem para o próximo círculo, carregando-os nas mãos e colocando-os lá. O 9º círculo é o Lago Cócito, que está congelado, o Lago das Lamentações que fica no centro da terra e é formado pelas lágrimas dos condenados e pelos rios do inferno que nele desaguam seu sangue. No Cócito estão imersos os traidores, representados por Lúcifer, o traidor de Deus, que aqui reside. Os traidores distribuem-se em 4 esferas diferentes, dependendo da gravidade da traição cometida. As esferas chamam-se Caína, Antenora, Ptolomeia e Judeca. O canto 31 descreve Dante e Virgílio descendo a este círculo. Do canto 32 ao 34 é descrito o 9º círculo. Esfera de Caína. É onde são punidos os traidores de seus parentes. Aqui as almas permanecem submersas com apenas o tórax e a cabeça fora do gelo. Seu nome tem origem no personagem bíblico Caim, que matou seu irmão Abel por causa da inveja. Esfera de Antenora.
Aqui são punidos os traidores de sua pátria ou partido político. As almas ficam submersas no nível do pescoço, com apenas suas cabeças fora do gelo. O nome foi tirado de Antenor, o príncipe troiano que traiu o seu país ao manter uma correspondência secreta com os gregos. Antenora e Ptolomeia são descritos no canto 32 e 33. Esfera de Ptolomeia. Aqui são punidos os traidores de seus hóspedes. As almas estão presas no gelo do lago apenas com o rosto para fora, de forma que, quando choram, suas lágrimas congelam e cobrem seus olhos. O nome origina-se do personagem bíblico Ptolomeu, onde o capitão de Jericó convida Simão e seus 2 filhos ao seu castelo e lá, traiçoeiramente, os mata a sangue frio. Pois quando Simão e seus filhos haviam bebido bastante, Ptolomeu e seus homens se levantaram e sacaram de suas armas e chegaram até Simão na sala de ceia e o mataram. E mataram também seus 2 filhos e parte dos seus servos. Aqui está o conde Ugolino de la Gerardesca e o arcebispo Rogério. Esfera de Judeca. Aqui estão aqueles que, em vida, traíram seus mestres e reis. Eles sofrem intensamente por estarem submersos totalmente no gelo do Cócito, conscientes para a eternidade. Segundo Dante, alguns estão deitados, outros encolhidos e outros de cabeça para baixo. Aqui reside Lúcifer, também preso no gelo até o meio do peito, peludo, com enormes asas que possuem membranas como a dos morcegos no lugar de penas. Provoca um vento sentido por toda a esfera. Ele tem 3 cabeças e com cada uma delas morde um dos 3 maiores traidores da história, Judas, Brutus e Cássius. O nome da esfera vem de Judas, o traidor de Jesus Cristo. É descrita no canto 34, finalizando o inferno. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero de coração que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, de compartilhar o vídeo e, se quiser e puder ajudar, seja membro do canal. Se o vídeo for bem recebido, eu faço um vídeo especial sobre o purgatório e outro sobre o paraíso. Então, conto com a ajuda de vocês. Um forte abraço e até mais!